Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos trabalhar com traduções no Django, tá? Eu tenho aqui o meu site, meu portfólio, que eu vou mostrar para vocês como exemplo, tá? Nós não vamos desenvolver um desse no vídeo, vai ser algo bem mais simples para vocês entender como que funciona, que tipo de biblioteca se utiliza, tá? Eu tenho aqui o meu portfólio e eu tenho aqui português e inglês. Se eu clicar em inglês, o site atualiza e ele muda para o inglês. E eu posso navegar normalmente, ó. O site está inteiro em inglês. E se eu mudar para português, ele atualiza para português. E a gente vai fazer isto nesse vídeo, tá? Só que mais simples, né? Não é um site desse, um pouquinho mais simples, certo? Então, antes, a gente precisa instalar no Windows, se você estiver utilizando o Windows, tá? Que é o get test. Basicamente instalar, e no Linux é esse comando aqui, tá? Eu vou instalar aqui então, eu vou pegar a versão Vamos lá para configuração. Lembrando que o repositório vai estar aqui, ó, nesse site, vocês dão uma olhada lá. Tem arquivos de estudos aqui do Django. Então vamos lá para o projeto. Projeto aqui sem nada, eu vou começar com vocês aqui do zero. A configuração básica, né, que eu faço aí na maioria de todos os vídeos, que é criar o ambiente virtual, que é Python-m venv. Ó, primeiro passo aqui. Se você tiver no Linux, você utiliza aí essas duas linhas de código, tá? virtualenv.env. Agora a gente vai ativar o nosso ambiente virtual e instalar o nosso Django, tá? Nesse caso aqui pode ser somente o Django. Tô utilizando a última versão aí, a mais recente. E vou dar um pip freeze para criar o arquivo requirements, tá? Pronto, pessoal. Eu tenho aqui o arquivo requirements. Agora a gente vai criar o nosso app, tá? O nosso projeto. Vou criar aqui .core. E não precisa rodar, tá? Mas tá funcionando. Então, vamos criar aqui o nosso aplicativo. Eu vou chamar de my site. My app, vai. Tô fazendo como padrão my app. A gente vem aqui no core e vamos registrar o nosso aplicativo, ó. My app. Vocês vão fazer tanto isso, tanta essa configuração, que vocês vão decorar tudo. Porque é uma configuração default, né? Bem simples. Agora os arquivos statics. Aqui é a base dir. Para pegar os nossos templates. Tem que importar aqui essa biblioteca. Deixa eu ver aqui. Databases. E o idioma, pessoal, depois a gente vai mexer nisso, tá? Que agora a gente vai criar aqui uma tradução, então depois internacionalização a gente mexe depois. Coloca os arquivos statics e pronto, tá? E configura URLs aqui. Feito isso, pessoal, vamos para a configuração do nosso projeto, né? Vai ser do português para o inglês, tá? Então, aqui no nosso settings, aqui em cima, ó, onde está a internacionalização, a gente vai colocar essa linha de código aqui, tá? Language Code, PTBR. Tem que ser assim, pessoal. Não pode ser BR, vai dar erro. Não pode ser PT, também vai dar erro. Tem que ser PTBR. Se você acessar aqui, ó, ele vai explicar. Olha lá, PTBR, cadê? Aqui, ó, PTBR. Ele tá assim, certo? Bom, aí a gente vai adicionar, importar primeiramente essa biblioteca aqui, que é do Django mesmo. A gente importa aqui em cima, Django Utils Translation, tá? Aí a gente vai importar isso aqui e vamos dar um apelido, S underline, porque senão a gente vai ter que colocar esse textão aqui na frente, ó, desse jeito. E fica muito... não é legal, tá? Não é uma boa prática. Então a gente coloca ele aqui, ó, embaixo. Essa tradução, esse aqui eu já importei. Então as linguagens que tem
português, tá? E inglês. O inglês é EN, tá? Eu renomei aqui como English e português, tá? O próximo passo é aqui nos middlewares. A gente tem que adicionar essa tag aqui. Eu vou adicionar aqui debaixo desse aqui. A gente adiciona essa tag, tá? É o locale, né? Dessa maneira. E o último passo é aqui, ó. É o locale pets. A gente tem que registrar essa base, tá? Esse pet, para ele buscar aqui na nossa base do projeto, tá? A pasta locales, onde vai ficar a nossa tradução, certo? Bom, o próximo passo é configurar o template. De configuração é só aquilo mesmo, então eu vou criar aqui um template no nosso app. Cadê? New folder, vou chamar de templates. Dentro de templates, eu vou criar aqui um arquivo chamado home.html, tá? E dentro de home, eu já tenho aqui a minha colinha. Eu vou colocar, para tradução, a gente tem que colocar uma tag, que é essa load I18N. I18N é uma sigla que significa internacionalização, tá? Começa com I, termina com N. Então, a gente coloca o nosso template, que significa que qualquer tipo de string a gente vai adicionar. Por exemplo, aqui eu tenho essa chave escrito trans e o texto dentro. Significa que essa string ela vai receber uma tradução, tá? Então, a gente chama aqui essa tag e adiciona essa outra tag aqui, tá? Eu adicionei um título e um parágrafo, que eu quero que seja traduzido. E agora, o próximo passo é criar a nossa view, para a gente renderizar isso aqui lá no nosso template. Então, aqui em view, eu vou copiar, colar aqui, e vou configurar a nossa urls.py. Eu vou criar aqui um arquivo para chamar a nossa view, tá? E aqui é a myapp. Quando eu chamar aqui nossa view, ele vai renderizar esse conteúdo, certo? Aí aqui a gente vai ter que registrar aqui no nosso projeto URLs, a URL do nosso app e no lado do path, include, dessa maneira, tá? Agora, se a gente rodar a nossa aplicação, pessoal, ó, eu vou rodar aqui o projeto pra gente ver como que ficou, como que tá. Lembrando que não tá traduzido ainda, tá? Deixa eu ver o que ele tá reclamando. Aqui, ó, não é mais site, é myapp. Bom, feito isso, pessoal, a gente roda python manage.py run server para ver como que tá ficando. Ó, ele tá aqui testando a biblioteca para tradução de site e tem um textinho embaixo. Tá em português, ok? Que a gente colocou aqui no nosso template em português. Então, normal, vamos traduzir isso. Então, para tradução, a gente vai seguir aqui, ó. A gente vai ter que fazer um make messages, tá? O que ele vai fazer? Esse comando ele vai criar os arquivos .po do conteúdo do projeto, tá? Todos que tem essa tag aqui, ó, ele vai criar esse conteúdo para a gente traduzir, tá? Então, a gente vai rodar esse comando. E vamos criar aqui a nossa mensagem. Ele deu um erro, por quê? Ó, esse erro significa que ele não encontrou essa pasta e não encontrou as outras pastas, certo? Então, o que a gente tem que fazer? Criar essa pasta. A gente clica aqui, New Folder, eu vou chamar de Locale, tá? E dentro dessa pasta, a gente vai criar outras duas subpastas, né? Que é a BR, tá? E dentro também, a gente vai criar EN, tá? Dessa maneira. Se a gente rodar o comando novamente, ele já vai criar os dois arquivos. Ó, como tá aqui na imagem e aqui no nosso projeto. Ó, ele criou django.po para BR e o django.po para NE, certo? Bom, agora no arquivo BR, ó, como vocês podem ver, ele criou todas as tags
No nosso caso aqui, ele criou duas, né? Porque a gente tem aqui no nosso template home, testando a biblioteca para a tradução do site, ele tá aqui a mensagem ID, que é padrão, português, certo? E aqui embaixo a outra mensagem que ele colocou aqui, ele, para quebrar a linha, ele separa por aspas, ó. Primeira linha aspas, depois aspas aqui, aspas embaixo, tá? Certo? Então, aqui no português, a gente não traduz, porque português vai renderizar a mensagem em português mesmo, né? Então, você simplesmente pode copiar e colocar aqui, ó, MSG, STR é a tradução. Então, você mantém, tá? Dessa maneira. Copia aqui e cola aqui embaixo. Porque português fica português mesmo, né? Agora, aqui no Django.po, inglês, a gente traduz, tá? Eu tenho aqui a minha colinha meio pronta, ó. Aqui no arquivo do português para inglês, esse MSG ID é o padrão, tá? O padrão do site. E aqui embaixo é a tradução. Então, a gente copia aqui. E aqui embaixo, ó, é o outro. O ID é o original. E esse aqui é a tradução, certo? Feito isso, pessoal, a gente tem que compilar essas mensagens, tá? Como que a gente faz isso? A gente roda esse seguinte comando do Django, tá? Eu vou copiar aqui, coloca no terminal. Deixa eu fechar isso aqui. Ó, esse comando aqui, compile message, tá? Ele vai compilar todas as mensagens e nisso ele vai criar um arquivo chamado .mo, tá? Dependendo do tanto de tradução que tem a sua página, o seu projeto, cara, leva aí um tempinho, no máximo 2 minutinhos. Mas aqui vai ser rápido. Ó, já compilou, ele criou aqui o Django.mo e o Django.mo. A gente não consegue abrir aqui no VS Code, né, porque a gente não tem nenhuma extensão para isso. Mas já pode fechar aqui. Agora, pessoal, a gente precisa adicionar lá na nossa URL do projeto essa configuração aqui, ó. Então, eu fecho o locales, venho aqui em core, urls.py, eu tenho que adicionar a URL para chamar essas traduções, né? Então, eu copio aqui e vou colar aqui embaixo, ó. E aí, ele tem que importar essa biblioteca, tá? Então, ela tá aqui, eu vou importar ela aqui em cima. Aí, a gente consegue chamar a nossa linguagem. Se a gente der um run server, olha o que acontece. Eu vou acessar aqui minha aplicação, atualizar, ó. O padrão, esse padrão, ele tá aqui nos nossos settings, tá? Eu venho aqui no idioma, ó, meu language code PTBR, tá, pessoal? É o meu padrão. Então, o usuário acessar lá a página rota, ele vai estar em português. Se eu digitar aqui /EN e dar um enter, ele muda para o inglês, tá? Dessa maneira, certo? Bom, incrível, só que agora a gente vai configurar um botão para fazer essa mudança, tá, pessoal? Ó, eu quero clicar no botão e mudar para inglês, clicar no outro botão e mudar para português. Como que a gente faz isso? Eu tenho aqui a configuração, eu vou passar para vocês, tá? Primeiro, aqui no nosso app, na nossa pasta de projeto, né, que é o core do nosso projeto, eu vou criar um arquivo, um novo arquivo, vou chamar de language.py. Aí você vai copiar todo esse código é padrão, tá? Tem na documentação. Não vai mexer em nada, copia, pode fechar aqui, fechar aqui. Aí aqui na urls.py do projeto, a gente vai colocar essa seguinte configuração, tá? Ó, a gente vai adicionar um path, vai adicionar um patch aqui, ó, dessa maneira, e eu vou importar o meu set language, tá? Dessa maneira. Feito isso, pessoal, lá no nosso template base, a gente adiciona esses dois botões. Ó, aqui no nosso app, templates, home, né? Home, base, eu acho que eu chamei de base, não de home. A gente adiciona aqui, tá? Vou tirar essas duas tags que não importa. Então, a minha URL, set language, PTBR. Aqui é a minha URL e eu envio enter.
esses dois parâmetros vêm da onde? Ele vem daqui, ó, pessoal, do nosso settings.py. Ó, a gente definiu aqui, ó, language. Então, eu tenho PTBR e inglês, tá? Então, vem daqui. Se a gente acessar o nosso language.py, eu recebo essas informações. Ó, eu tenho aqui a função setLanguage, e ele vai pegar do settings, language, e ele vai ativar a tradução. Bom, se a gente rodar agora o nosso projeto, ó, eu vou atualizar aqui a página. Eu já tenho dois botões, BR e inglês. Eu posso clicar no BR, vai ficar no BR mesmo. Se eu clicar no inglês, ele muda. E ele vai traduzindo, certo? Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, vocês comentem aí. E eu vou estar deixando um repositório para vocês darem uma olhada, tá? Basta vocês rodarem aí, criar o ambiente virtual, rodar o arquivo requirements e rodar as migrações, que já vai estar no ar funcionando, tá? Bom, é isso. Até o próximo vídeo.